A professora que casou com um aluno da segunda série. Ela já era casada, tinha 4 filhos e se apaixonou pelo aluno de 8 anos de idade. Sim, você ouviu direito. Esse caso aqui é difícil de acreditar, só que ainda tem mais. Ela também engravidou dele 2 vezes. Essa história criminosa é cheia de camadas e vamos entender tudo com detalhes aqui. Eu sou Thiago Santos e a pessoa no centro dessa história tinha 34 anos de idade quando tudo aconteceu. A professora Mary Kay Letourneau. A outra figura, a vítima, é o Willie Fulau, um menino de 12 anos de idade quando ele foi pai pela primeira vez em 1997. A gente tem que começar por ela para entender esse caso. De forma bem resumida aqui, ela nasceu em 1962 na Califórnia, nos Estados Unidos. Depois de terminar a escola, ela entrou na Arizona State University e lá ela conheceu e se aproximou do Steve Letourneau, que mais tarde ia se tornar o marido dela. Durante a faculdade ainda, ela engravidou desse Steve e em 1985 eles se casam e se mudam para o Alasca. Eles passam um tempo por lá, mas logo se mudam de novo para a cidade de Seattle, no estado de Washington, nos Estados Unidos, que aí sim é onde tudo acontece. Como eu falei, esse foi só um resuminho aí de como foi o início da vida dela. Mas tá, eles chegam em Seattle e ela começa a trabalhar como professora em uma escola na cidade de Burien, que é uma cidadezinha menor no lado de Seattle. Tanto outros professores, outros colegas dela, como os próprios alunos na época, descreveram ela como uma boa professora, todo mundo gostava dela. Lá ela teve mais 3 filhos com o Steve, então o casal tinha 4 filhos ao todo. Aí a gente chega em 1991, quando entra nessa história o Willie Fulau, na época com 8 anos de idade. Ela era professora da segunda série e ele foi aluno dela. Segundo relatos tanto dela como do próprio Willie, mais tarde, eles começaram naquela época a ficar muito próximos. Ele gostava muito de desenhar e ela comprava materiais de artes para ele, chegou a dar algumas aulas particulares para esse menino, mas, segundo ela, nesse primeiro momento, quando ele estava na segunda série, era uma relação só de professor e aluno. Eles foram mantendo contato ao longo dos anos, nas séries seguintes ele não foi aluno dela, até que em 1995 ele volta a ser aluno dela, dessa vez na sexta série. Nesse momento aí ela tinha 34 anos de idade e ele 12. Dessa vez sim, eles começam a ficar ainda mais próximos. Ela disse em entrevistas depois que ele é que queria manter contato com ela, tentou jogar a culpa pra ele, mas ela levava ele pra fazer passeios, ele ia na casa dela pra fazer trabalhos escolares, ele chegou também a se aproximar dos filhos dela, inclusive o filho mais velho dela tinha uma idade parecida com a do Willie. Nessa mesma época, o casamento dela com o Steve também estava em crise, tem fontes que dizem que os dois tinham relacionamentos fora do casamento. O Willie, que na época era uma criança de 12 anos, teria apostado $20 com um primo, dizendo que ele conseguiria dormir com a professora. E isso aconteceu pela primeira vez poucos dias antes do aniversário de 13 anos dele. Nesse momento, ela comete o primeiro abuso. Isso foi rolando nos próximos meses. A gente já entra no ano de 1996 daí, e ela diz que simplesmente se apaixonou por ele e ele por ela. E é até difícil a gente processar todas essas informações, porque lembra, ela tem 34 anos e ele tem 12. Bom, o ano de 1996 passou e eles continuaram tendo esse, entre aspas, relacionamento, e no início de 1997, em fevereiro de 97, a história começa a ser descoberta. O Steve, o marido da Mary, mexendo nas coisas dela em casa, descobriu cartinhas de amor que a Mary tinha escrito pro Willie. O que ele não sabia é que nesse momento ela já estava grávida de 6 meses do menino. Assim que ele descobriu essas cartas em casa, ele contou isso para um parente e esse parente ligou no mesmo momento para a escola e denunciou tudo. A diretora da escola e os outros professores, óbvio, ficaram chocados quando descobriram tudo, falaram com ela e denunciaram isso para a polícia e ela imediatamente vai presa. E é aí que surge a revelação de que ela já estava grávida naquele momento há 6 meses. Isso se espalhou por todo o país. Ninguém acreditava que era um caso real, pelo tamanho do absurdo, e em maio de 1997 ela deu à luz a uma menina. E 3 meses depois ela foi para frente de um juiz para responder criminalmente pelo que tinha feito. E em agosto de 1997 ela confessou tudo na frente do juiz, disse que se arrependia, disse que tinha errado e que isso nunca mais ia acontecer. Só que essa história já vai piorar. Ela meio que falou isso na frente ali do juiz só para tentar diminuir a pena dela. Ela foi condenada nesse julgamento a 7 anos e meio de prisão. Mas os advogados conseguiram ganhar o direito de ela ficar em liberdade condicional depois de 6 meses presa. Isso, claro, com algumas condições, ela tinha que passar por tratamentos específicos, tomar alguns medicamentos e o principal era não se aproximar de jeito nenhum do Willie.
Willie. Mas adivinha o que aconteceu logo depois de ela ser solta? Dias depois de cumprir esses 6 meses aí e sair incondicional, já no dia 3 de fevereiro de 1998, menos de um mês depois de ela sair, ela foi pega com o Willie dentro de um carro. Tinha com eles ali dentro do carro muita roupa de bebê, tinha dinheiro, grana, tinha comida, tinha documentos, tudo indicava que os dois tinham planejado sumir, fugir de lá. Ela foi imediatamente presa outra vez, só que o pior de tudo é que ela já estava grávida de novo do segundo filho dele. O juiz ordenou então que ela cumprisse a pena dela por completo, aquela primeira pena de 7 anos e meio, e dessa vez sem possibilidade de sair incondicional. A segunda filha dos dois nasceu na prisão em outubro de 98, e nesse mesmo tempo aí, que ela estava cumprindo a sentença, o Steve, o marido, pediu o divórcio e se mudou pro Alasca com os outros 4 filhos dela. As 2 filhas que nasceram ficaram sob os cuidados da mãe do Willie enquanto ela estava presa. Os dois, a Mary e o Willie, continuaram tendo contato de forma clandestina, né, enquanto ela estava presa, e depois de ela passar esses 7 anos e meio de pena, ela foi solta em agosto de 2004, e o juiz tinha determinado que os dois não tivessem mais contato quando ela fosse solta. Só que tanto o Willie como a Mary entraram na justiça para anular essa decisão e conseguiram. E pouco tempo depois de ela ser solta, em maio de 2005, quando ela estava com 43 anos de idade e ele tinha 21, eles se casaram. E aí foram morar juntos em Seattle, não tem muitas informações sobre eles durante esses anos seguintes, porque eles meio que se esconderam, né? Não apareciam muito em público. Às vezes eles apareciam e davam algumas entrevistas, e o que chamava a atenção é que o Willie, mesmo adulto já, ele parecia não entender o que ele tinha sofrido lá na época. Ele não gostava que colocassem ele como vítima dessa situação. E ela também dizia que se sentia apaixonada por ele. Ou seja, ela também parece que não entendia o crime que ela tinha cometido. O casamento durou até 2017, quando ele pediu o divórcio, e antes disso, em 2015, quando os dois deram uma entrevista, ali ele finalmente parecia ter entendido um pouco do que ele tinha sofrido. Ele disse que jamais aceitaria uma relação dessas de uma das filhas dele. Em 2020, a Mary Kay Letourneau acabou ficando muito doente, e o Willie, que já tinha se mudado para Califórnia, voltou para Seattle e ficou com ela até que ela falecesse em julho de 2020, com 58 anos de idade. O Willie também revelou que ele teve que lidar com muitos problemas com álcool, problemas psicológicos, coisas que sem dúvidas foram causadas por esse abuso que ele sofreu.